Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Que bom ter essa oportunidade de falar de um tema tão especial, que tem a ver com a energia criativa, que tem a ver com a energia da vida. Ah, o meu professor acabou de entrar. Oi, Renato. Boa noite a todos. Renato, estou muito feliz de estar aqui com você. Já. Deixa eu convidar o Renato agora já para entrar ali. Boa noite. Oi, Lu, boa noite. Oi, que alegria te encontrar, Renato, para um bate-papo tão especial assim. Delícia estar aqui num feriado, batendo papo. Obrigado pelo Obrigada convite, Lu. e obrigada pela sua disposição, sempre generoso e amoroso. Muito obrigada, Renato, meu professor do Imagina. coração. E obrigada a todo mundo que está chegando também. Bastante gente entrando. Muito obrigada por vocês também participarem. E, bom, eu sei que você dispensa comentários, né, Renata? As pessoas te conhecem, mas é muito bom poder falar de você. E Renata é meu professor. Eu estou em formação desde 2004. Eu nunca sinto que eu me formei. Mas cada vez que eu te ouço, eu percebo uma profundidade tão grande que eu ainda falo, nossa, que delícia, quanta coisa ainda para aprender. E eu, enquanto você tiver assim, o que ensinar, eu ainda tenho o que aprender, com certeza. Estar vivo significa estar sempre aberto ao conhecimento. E isso é contínuo, Lu. Não é É. você que aprende comigo, eu aprendo com todo mundo. E isso é um processo constante, né, na nossa vida. O Uhum. aprendizado só cessa. E talvez o grande último aprendizado, né, só cessa com a última respiração. Só, Aliás, esse momento, com certeza, deve ser uma das vivências mais profundas, importantes da vida, né? com Então, certeza. Ai, Renato, queria começar o tema sexualidade falando de um trecho muito especial aqui do seu livro. E que aborda eu acho que é muito novo o que você escreveu aqui, principalmente para quem não conhece a visão sistêmica. É um assunto que quando eu falo nos workshops e no curso, eu percebo que as pessoas elas param para pensar como se elas tivessem ouvido algo muito novo, sabe? E tem a ver, né, com a questão de que a sexualidade não é algo individual e que a nossa sexualidade ela ela vem, né, de memórias profundas do nosso sistema familiar. Eu gostaria, se você pudesse, começar falando sobre essa visão. sim, isso é um tema muito importante, né? E, e é um tema muito pouco falado, na verdade, porque a sexualidade, muitas vezes, é um dos elementos muito íntimos das pessoas. E na nossa criação, talvez na criação mais moderna isso
é um pouco mais aberto, mas de uma forma geral, esse é um tema que causa às pessoas, muitas vezes, quando entramos nesse tema, numa roda, é difícil as pessoas estarem abertas para falar sobre isso, é difícil as pessoas se exporem realmente sobre isso. E eu acredito que por dois motivos principais. O primeiro é porque esse é um tema que é sempre muito reprimido. Ele tangencia muitas questões ligadas a valores familiares, valores religiosos, também a falta de autoconhecimento, né, das pessoas, às vezes, se conhecer mais profundamente. Portanto, quando você traz esse tema aqui, eu fico muito feliz da gente poder falar sobre isso. E também eu acho muito importante as pessoas poderem olhar para a sua sexualidade. Então, eu com certeza, ficarmos esse tempo que vamos estar aqui, é impossível nós abrangermos todas as dimensões que esse tema propicia, mas, de qualquer forma, é um espaço muito importante. Então, via de regra, as pessoas falam da minha sexualidade, né? O meu prazer sexual ou a minha sexualidade. Então, aí vem uma pergunta que faz essa conexão com isso que você falou, sobre o que eu escrevi no meu livro. Será que existe a minha sexualidade? Essa é a primeira pergunta. O que é a minha sexualidade? Com as descobertas que o Bert fez de todas as heranças que nós temos dos nossos antepassados sobre destino, sentimentos, pensamentos, doenças, sintomas, né? A gente vê com as descobertas do Bert o quanto tudo isso, ou grande parte de todos esses elementos, eles são uma herança que norteiam, que moldam, pelo menos por um determinado tempo, a nossa vida. Ou seja, essas descobertas, elas são muito reveladoras. E a sexualidade, ela também entra dentro desses elementos, onde, na minha atração sexual, no meu impulso sexual, nas minhas fantasias, nos meus desejos, fazem parte disso grandes heranças, que são consequências de como a nossa família, a família do meu pai, a família da minha mãe, de como eles viviam toda essa sexualidade. E isso a gente vê, Lu, com muita frequência, por exemplo, quando a gente vai trabalhar pessoas e aparece questões entre o masculino e o feminino, né? Como determinados homens olham para a mulher com um olhar dos outros homens, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. E assim como muitas mulheres, quando elas estão diante dos homens, elas não olham os homens com o seu olhar, mas sim através de uma herança de tudo aquilo que as mulheres da sua família viveram. Claro, independente desses olhares, que é uma herança que nós temos, existe a questão fisiológica. Ou seja, existe uma necessidade que antecede a isso, que é a necessidade da procriação. O instinto, a necessidade da relação sexual, em primeiro lugar, para a procriação, depois também pelo prazer e também como um ato de expressão de amor entre duas pessoas. Porém, às vezes é uma ilusão achar que a sexualidade que eu tenho, ela é minha, no sentido de que eu a desenvolvi, no sentido que eu a criei. Na verdade, não existe isso. Nós não temos essa liberdade. Não, a menos que a gente vá alcançando consciência e ultrapassando barreiras, limites e essas heranças que nós herdamos dos nossos antepassados. Mas só para dar um exemplo. Então, vamos dizer que uma mulher
ela é filha de uma mãe, de uma avó, de uma bisavó ou de uma tataravó que foi abusada sexualmente por um homem, né? Que foi violentada, que foi estuprada ou que foi abusada sexualmente. Cria-se nessa época, nesse tempo, um profundo ressentimento, uma profunda raiva, um profundo ressentimento, e muitas vezes isso é mantido secretamente. Portanto, no campo existe essa memória. Aí a filha dessa mulher, ela vai trazer inconscientemente no seu campo esse tipo de memória. Mas não só isso, ela vai ouvir dessa mãe, né, lá atrás, que ela tem que ter cuidado com os homens, ou que os homens podem ser violentos sexualmente, ou que ela não deveria se expor ou chamar muita atenção com o seu corpo, porque isso pode ser motivo dela ser abusada. Então, não só existe uma memória, mas existe toda uma educação que vai surgir a partir da experiência dessa pessoa e que vai sendo transmitido de geração para geração. Portanto, quando essa mulher, no presente, ela tem os seus impulsos ou suas necessidades sexuais, como que ela vai para essa relação sexual, carregando, às vezes, por várias gerações, mulheres sendo abusadas por homens sexualmente? Como que ela vai para essa relação? Será que ela vai à vontade? Será que ela vai com coragem de se expor? Será que ela expressa as suas necessidades? Ou será que ela vai tensa, ela vai angustiada, ou ela vai com medo, ela vai totalmente defendida e não querendo se expor sexualmente? Portanto, aqui no presente, quando nós vamos viver uma relação sexual, o que está atuando atrás disso? Como herança dos nossos antepassados, mas que nós não temos consciência. Claro que existe um outro fator que muitas vezes nos impulsiona a isso. A necessidade, antes de mais nada, de procriação, também uma forma de ter prazer, e também aí entra o amor. Mas é estranho para muitos, talvez, ouvir falar nessa sequência, né? O amor entra lá na frente. Não, é um fato. O Bert mesmo falava sobre isso. O sexo no relacionamento, ele precede ao amor. Primeiro, nós não começamos amando uma pessoa. Primeiro, nós iniciamos, nos sentimos, o que nos atrai primariamente numa pessoa é o impulso sexual, é o instinto sexual. Portanto, o sexo e a procriação precede ao amor. Essa, na maioria das vezes, é a energia que faz com que as pessoas iniciam um movimento de flerte, saber que ela olha para aquela pessoa e ela sente tesão, o corpo dela arrepia, ela se sente inevitavelmente atraída, porque alguma coisa acontece no seu corpo. Então, o sexo e o impulso sexual é, de fato, algo que precede ao amor. Primeiro nós nos sentimos atraídos. E depois, claro, pode ir construindo algo em cima disso, e o amor e tudo mais, e é maravilhoso. E quando esse sexo ele pode estar unido ao amor, isso com certeza é algo maravilhoso, né? Mas nem sempre isso acontece, porque amor tem a ver com entrega. Agora, para se acontecer essa entrega, nem sempre isso está associado ou acontece via sexo, o que teoricamente seria o ideal. Então, é uma inocência achar que a nossa sexualidade ela é a nossa. Não, ela é uma herança. E isso nos aprisiona, nos limita, e a gente só vai encontrando a nossa maior identidade à medida que a gente vai tomando consciência de muitos elementos que nos aprisionam, seja de heranças familiares, seja de heranças religiosas que nos impedem, que nos limitam, de crenças e de memórias. Portanto, para nós vivermos a nossa sexualidade mais plenamente,
isso exige de nós todo um trabalho de autoconhecimento, porque nessa hora do sexo ou da intimidade, ali muitos elementos estão presentes. É comum a gente ver, por exemplo, pessoas que num momento do orgasmo, elas caem num choro, entram numa angústia, ou no sofrimento, ou no momento do sexo, no momento mais íntimo, a pessoa não consegue olhar na cara da outra pessoa, ou fecha os olhos, ou naquele momento onde a pessoa ela está prestes a consumir um ato sexual, algo trava, algo para, e aí ela, entre aspas, brocha naquela circunstância. Portanto, o que atua atrás de todas essas emoções, limitações ou dificuldades na hora do ato sexual ou na hora de você estar despido diante de outro num ato de tanta intimidade? Tem muitas coisas atuando ali. E essas coisas, acreditava-se, estava ligado a traumas, a questões infantis, né? Mas hoje, e de fato, experiências na infância podem trazer consequências num ato sexual na vida adulta. Mas hoje a gente já sabe que a questão ela vai muito além da experiência pessoal da pessoa. Toda a histórico familiar faz parte de como ela lá no fundo se sente diante do ato sexual. E obrigada, Renato, e eu queria pegar dois ganchos do que você falou, né? Quando você fala dessas memórias atuando, né? Eu tive um caso que eu gostaria de compartilhar de um rapaz que tinha ejaculação precoce, né? E quando abriu a constelação, ele vivia sob uma memória, uma pressão muito grande religiosa. Ele mesmo não era religioso, nem mais o pai era religioso. Estava muito para trás. Mas essa memória de ser proibido, né? Esse bulinar a mulher, né? Porque isso no catolicismo isso é proibido, né? Até Santo Agostinho falava que é melhor você ter relação com uma prostituta, porque ela já se perdeu, ela não tem mais chance, do que você ter relação com a sua mulher e fazer com que ela também se perca, né? E aí essa memória atuava sobre ele. E a culpa dele de estar tendo relação sexual com a mulher fazia com que ele tivesse ejaculação precoce. E aí ele tinha tido, né, assim, já tinha feito vários tratamentos, e quando ele entrou em contato com isso, ele pôde também olhar para tudo que a religião impactava na vida dele, né? E começou a ter uma vida muito mais leve, né? E sem ejaculação precoce, né? Eu queria compartilhar isso com você por causa dessas memórias que você falou. Né? Sim, isso que você compartilha é muito real e um exemplo muito claro de como determinadas crenças dentro da família, seja pelo campo religioso, ou seja pela educação, isso está atuando ali naquela hora, né? E esse é um tema, né, de ejaculação precoce que é muito frequente também, né? Porque as pessoas sofrem muito com isso. Então, o que a gente observa fisiologicamente na ejaculação precoce é que existe muita tensão no ato sexual para aquela pessoa. Aquilo é muito tenso. E além de ter toda essa tensão, que aí cabe entender de onde vem isso, vem de memórias, vem de traumas pessoais, ou vem de memórias familiares dos homens da família, e também uma falta de controle sobre o seu próprio corpo. Então você vê que é uma mistura de uma falta de autoconhecimento, onde o homem não tem um controle sobre o seu corpo e sobre os seus sentimentos, ele não consegue ter um controle sobre isso, e associado a isso, existe uma tensão muito grande, que consequência é um desdobramento de algo muito forte, seja do campo pessoal, por traumas ou questões pessoais, mas na maioria das vezes, na minha experiência,
é consequência de uma herança, de algo que vem lá de trás, dentro da família. Então, é muito E importante quando isso. você fala, né, Renato, e quando você fala desse não conhecimento do próprio corpo, quando as pessoas elas não estão despertas, elas não estão conscientes e ainda vivem sobre um emaranhamento muito grande, elas não se permitem entrar nesse contato, né? Ótima Elas, colocação, Lu. Ótima colocação. Porque para uma pessoa ter um conhecimento do seu próprio corpo, ela tem que ter um movimento para dentro de si. O que significa isso? Ela tem que ter um olhar para os seus sentimentos, ela tem que ter um olhar para o seu prazer, ela tem que ter uma conexão com o corpo, ela tem que ter esse movimento para dentro. E quando uma pessoa, às vezes, ela é muito enredada ou traumatizada, fazer esse movimento para dentro é muito difícil. Porque ao é muito fazer esse difícil. movimento para dentro, ela encontra essas lembranças, essas memórias, esses sentimentos difíceis. Então, é daí que a gente fala do trabalho de autoconhecimento, porque Uhum. nesse olhar para dentro, você vai ter que se deparar, e inevitavelmente você vai se deparar com questões que podem ser tratadas, ressignificadas, para que você possa ir além daquilo que até então está te limitando nesse movimento para dentro. E inclui dentro disso também o prazer, a sexualidade e como você vivencia tudo isso. Uhum. É. E você sabe, Renato, no curso, né, de constelação e sexualidade que eu faço, eu tenho uma aula antes, inaugural, que é online mesmo, aonde eu trago um processo de reflexão para as mulheres, para elas entrarem em contato com o próprio corpo, né? E assim, a gente vive uma época que parece que as pessoas estão muito livres, né? Então, mas quando você se aproxima das pessoas na intimidade, a gente percebe que a culpa de tocar o próprio corpo ainda domina. As imagens que elas trazem quando elas têm essa experiência de uma forma consciente, porque muitas se masturbam, ok, mas a minha proposta é para elas fazerem se masturbarem dentro de um processo consciente, sabe? Percebendo o que está acontecendo com elas, percebendo se o corpo está à vontade, se o corpo não está à vontade e tal. Então, isso tudo elas trazem uma bagagem muito rica, assim, do quanto essa intimidade com o próprio corpo, por mais que hoje a gente viva uma época liberal e tal, isso não acontece, sabe, na profundidade. Você percebe isso também, Renato? Sim, existe uma coisa que é o discurso, né? Uhum, De como as pessoas, de como elas querem se mostrar sexualmente, né? Eu vejo uhum. que para o homem isso acontece com muita frequência. O homem fala uma coisa, mas na prática ele vivencia outra coisa. Ou seja, uma coisa é o nosso discurso, uma coisa é como a gente fala, e outra coisa é como que a gente se sente diante dessa situação. E eu acredito que para as Uhum. mulheres a mesma coisa. Para os homens é mais difícil você disfarçar isso, porque o homem precisa da ereção, ele não tem como disfarçar isso. A É, mulher consegue até disfarçar mais isso, mas, via de regra, existe geralmente um abismo entre aquilo que as pessoas falam, dessa liberdade, disso e exatamente. aquilo, e aquilo que elas vivenciam ali no ato sexual ou no momento do ato sexual. Então, isso é uma questão importante para ser visto, né? É, E o autoconhecimento é o que propicia a expansão desses limites que impedem essa entrega ou prazer no ato sexual. Não tem como você se soltar sem você fazer esse movimento para dentro e se conhecer minimamente o que são essas barreiras que te impedem de você estar livre sexualmente, viver isso sem culpa, sem medo, com entrega e realizando as suas vontades e as suas necessidades no ato sexual. é.
E, e falando isso, eu também lembrei de uma coisa muito importante, né, para falar, principalmente para as mulheres, né? Só as mulheres têm um órgão no corpo que é exclusivo do prazer, né? Que é o clitóris. Uhum. E, e, e poucas são apresentadas a eles, né? Então as mulheres não se olham, não sabem da dimensão que ele tem, pensam que só a glande é o clitóris e que na verdade ele é um órgão grande. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver o tamanho dele. E, e o conhecer esse órgão, poucas pessoas, poucas mulheres conhecem, poucos homens também conhecem isso. Então a gente observa o pudor que existe em volta disso ainda, né, Renato? Porque não existe isso na educação sexual, não se fala disso, e como existe esse pudor ainda, né? Como o prazer, às vezes, ele é boicotado, né? Sim, mas isso começa desde muito cedo, né? Quando a Muito mãe, cedo. muitas vezes, ou o pai, vê, por exemplo, a criança se tocando, né? E tocando sua Uhum. genitália, como que os pais reagem? Como que os seus pais reagiram? Como vocês, como pais, reagem quando você vê seu filho lá, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, pondo a mão para dentro da roupa e se tocando inocentemente, descobrindo com isso? Aceitam ou dizem, não, não faz isso você não pode fazer. É, né? Que é dito, que é vivenciado nesse momento que uma Que criança é está dito? descobrindo o prazer e o sexo, né, se tocando e percebendo que tocar essa área do corpo pode despertar sensações diferentes do que tocar uma outra parte do corpo, embora a zona, os órgãos sexuais, eles não são as únicas áreas que desperta a nossa sexualidade, o prazer. Mas é uma área onde as terminações nervosas, elas estão muito intensificadas. Então, como que uma Uhum. criança tem as suas primeiras experiências ao vivenciar essas sensações? Será que elas são respeitadas, serão apoiadas, ou É. imediatamente isso é reprimido? Tira a mão daí, você não faz isso, não, é feio, não, É. não. Então, como que fica associado para a criança a percepção desses primeiros impulsos e prazer, e como que isso é concebido, né? Como que isso é recebido pelos adultos, né? Isso deve ser semelhante ao choro, né, Renato, da criança, né? Quando os pais não suportam o choro da criança porque tem aquele choro reprimido dentro dele, né, que não foi ouvido. Às vezes eu penso que quando um adulto olha para uma criança se masturbando, o quanto é complicado para ele lidar com aquilo, né? E Sim, aí vem a sim. repressão em cima disso, porque o quanto toca ele como adulto aquela cena, né? Sim, aí entra muito forte os processos de transferência, contra-transferência e também de memórias. Memórias dos De antepassados. memórias. Está naquele campo. Né? Em algumas famílias, a sexualidade ela é algo muito proibida. E, portanto, quando você nasce numa família assim, ali existe uma grande tensão em cima desse tema, em cima dessas sensações, por assim dizer, né? É. Bom, agora há pouquinho você falou, né, que o sexo precede o amor, né? E muitas vezes as pessoas têm um início de uma relação muito boa sexual e quando elas casam, isso começa a perder força. E quando você fala da questão da entrega, né, do ato sexual ser ter por entrega. Então, me vem assim, né, de explorar com você o quanto ainda não existe um compromisso e a entrega não precisa ser tão grande, o quanto o sexo flui com mais facilidade.
E no momento em que você começa a se aprofundar, isso começa a ficar perigoso internamente, né? Começa a ficar assustador. Então, o sexo começa a fluir com menos intensidade, mas não pelo desejo sexual, né? E sim por esse aprofundamento que acontece. Isso. Nossa, esse é um tema tão lindo e tão profundo. Para falarmos sobre isso, eu gostaria de começar falando do sexo dentro de dois contextos. Uhum. Primeiro, o sexo pelo sexo, desvinculado do afeto, e o sexo vinculado ao afeto, ao amor. Então, assim, são duas formas totalmente diferentes de vivenciar o sexo. É complexo esse assunto. Mas vamos lá. O sexo pelo sexo, a pessoa ela vivencia isso desconectada de sentimento. Ela vivencia isso de uma forma totalmente impulsiva por uma necessidade básica, fisiológica, mas muito desvinculada de afeto, de amor, de troca. Ou seja, ela quer ter o prazer, ela quer vivenciar esse prazer, ela quer chegar a um clímax e depois disso ela quer sair correndo desse encontro. Porque, embora se viva sexualmente aquele impulso, mas não quer se criar ali, por algum motivo, uma intimidade maior com a pessoa de troca. Então, esse sexo que é vivido dessa forma é um sexo totalmente desvinculado do afeto. Então, a gente costuma dizer que essa pessoa ela está vivendo um sexo cindido com o coração, que é totalmente diferente do sexo que vem como uma manifestação de afeto, de intimidade e de amor entre duas pessoas, aonde não só você vive um prazer, uma entrega, mas quando você termina, você quer estar mais próximo ainda da pessoa. Você quer estar mais unido ainda a essa pessoa. Ou seja, o que diferencia do sexo desvinculado do afeto para o sexo vinculado ao afeto está sempre muito associado a essa questão de, depois do sexo, você querer estar mais próximo ainda da pessoa ou você já quer se livrar da pessoa. Então, são duas situações totalmente diferentes. Uma pessoa, ela pode ter as duas questões. Mas tem pessoas que vivem aprisionadas, não poderia dizer aprisionada, mas ela pode estar mais identificada numa forma de viver o sexo e outra pode estar mais identificada a outra. Isso tanto faz, homem ou mulher. Embora a mulher normalmente precisa de mais intimidade, a maioria. Então, por exemplo, tem homens que não conseguem transar com uma mulher se antes não desenvolver uma questão afetiva. Pode parecer estranho falar isso, mas sim, muitos homens não conseguem viver um ato sexual sem que antes se construa um outro tipo de afeto. Então, isso é um sexo vinculado ao coração. Tem mulheres também a mesma coisa, que não conseguem vivenciar o sexo sem ser desvinculado de uma intimidade mais profunda de troca. E isso seria o sexo vinculado ao amor. Outras pessoas, ao contrário,
né? Elas vivem o sexo muito teoricamente livremente, aquela pessoa que transa com todo mundo, só que a hora que começa a se vincular isso ao amor, imediatamente começa a diminuir o prazer sexual ou começa a acabar, começa a vir dificuldades e limites na entrega do sexo. Então, enquanto o sexo era vivido desvinculado dessa intimidade, o sexo funciona bem. Só que a hora que entra no campo do afeto, se ele entra no campo do afeto, é como se o sexo agora fica desvinculado. A pessoa já não consegue mais ter essa entrega. Então, o que é que faz com que isso aconteça? Por que será que isso acontece? É? E, basicamente, né, para sermos bem generalista, isso tem a ver com entrega. Então, por exemplo, se um homem tem dificuldade com a mãe e ele busca na sua mulher, né, ele procura numa mulher essa mãe, no início, quando esse vínculo ainda não está muito estabelecido, o sexo flui mais livremente. Porém, conforme a relação vai se aprofundando e a mulher vai ocupando esse lugar de mãe na vida desse homem, o sexo vai diminuindo e eles vão perdendo o interesse sexual um pelo outro. Afinal de contas, um homem não transa com a mãe ou uma mulher não transa com o pai. Então, quando isso ocupa, quando se inverte essa relação, onde a mulher assume esse papel de ser meio mãe do marido, ou quando o homem assume esse papel na vida de uma mulher que tem problema com o pai e que busca no marido o pai, e esse homem aceita entrar nesse papel, essa mulher também vai perdendo o tesão por esse homem, porque agora vira uma confusão na cabeça energeticamente. Então, existe uma queda muito acentuada do interesse e da entrega, o que é muito comum à medida que os casais vão evoluindo nessa relação, seja no namoro ou no casamento. Então, geralmente, por trás disso, geralmente nessas dinâmicas onde o sexo era muito bom e depois ele vai cessando ou vai se tornando uma dificuldade dentro da relação, por trás disso costuma ter todo esse processo aonde ali um para o outro não é mais só um homem e uma mulher. É uma mistura de homem com pai e uma mistura de mulher com mãe. E ali fica uma grande confusão. Esse encontro pleno só é possível entre dois adultos, né? Exatamente. E quanto mais livres e bem resolvido com os pais, mais livre está essa pessoa de estar entregue um ao outro nessa relação. Obrigada, lindo. Adoro te ouvir. E agora que a gente está falando de entrega, né? Você me tocou profundamente com dois aspectos que parecem tão simples e são tão profundos. Um deles tem a ver com o olhar no olho durante o ato sexual, né? E o outro é o de aprender a pedir o que você gosta para o seu parceiro. Porque isso requer uma humildade, né? Uma entrega, uma disposição de querer dar certo, né? É quando você está voltado para que a coisa dê certo, quando você se coloca nesse lugar de humilde e fala o que você gosta. Né? Então, eu gostaria que você explorasse esses dois aspectos, que eu acho que eles são dois aspectos muito ricos, parecem simples, mas são extremamente profundos. Por favor, meu professor. Sim, é muito importante isso que você está falando, Lu. No momento do ato sexual, que é um momento de muita intimidade entre duas pessoas,
essa intimidade, ela acontece não só pelo ato sexual, aonde um acolhe o outro no seu corpo, mas ele acontece especialmente através do olhar. Portanto, além desse encontro onde corpos penetram um no outro ou acolhem um ao outro, existe uma outra forma dessa conexão estar acontecendo, que é através do olhar. A entrega plena, ela acontece quando esses dois elementos acontecem ao mesmo tempo. Em outras palavras, aonde não só corpos se encontram em profundidade, mas também se mantém o olhar dentro dessa entrega. Viver isso dessa forma é a possibilidade de viver sensações muito amplas, muito profundas, aonde isso é muito assustador. Porque no clímax, aonde isso está sendo vivido dessa forma, de forma plena e entregue, nós vivemos uma sensação de total diluição, aonde eu me perco de mim mesmo e o outro se perde de si. E ali algo acontece na nossa alma, curas muito profundas acontecem nesse momento. Portanto, é muito assustador você viver um orgasmo tão pleno, com tanta entrega, com tanto prazer, porque isso ameaça algo muito profundo dentro de nós. Agora, eu já nem estou mais falando dos enredamentos, que muitas vezes impedem e atrapalham eu viver esse ato sexual, conectar no outro. Agora eu estou falando de uma coisa que transcende a isso, que vai para além disso, que tem a ver com a nossa diluição. A diluição do nosso ego. Uau. A diluição daquilo Uau. que faz nós termos a falsa ilusão do controle do outro ou do controle da vida, né? Então, um ato sexual aonde as pessoas podem viver isso de olhos abertos, olhando para o outro, é você ir além do ego, além do controle de si e além do controle do outro. É um ato de uma possibilidade de viver uma experiência, mesmo que por alguns segundos, de iluminação, né? De uma experiência muito ampla, Uma muito conexão plena, com o sagrado, assim, né? com o sagrado, com o universo, com a diluição, exatamente. Então, assim, essa entrega ao ato sexual e de olhos abertos e vivendo isso plenamente, para chegar a isso, uma pessoa ela tem que lidar com essas heranças familiares, ela tem que lidar com seus traumas pessoais da infância, mas também ela é um ato que a gente chamaria em última instância de um ato espiritual, porque é um momento de diluição, de dissolução do ego, de entrega plena, de poder vivenciar aquilo como quase um ato de iluminação. É uma experiência espiritual, de diluição. Né? Então, todos esses elementos eles estão presentes e tão pouco explorado no ato sexual. Porque uma pessoa que consegue
ultrapassar esses medos, essas limitações e se entregar a isso, ela, através do sexo, ela tem a possibilidade de ter experiências muito amplas, muito profundas, e através dessas experiências ter compreensões de muitas coisas importantes da vida, do que é essencial, daquilo que não é essencial, porque nesse ato, nessa entrega tão plena, você tem a possibilidade de ganhar uma perspectiva da vida de um outro lugar, de uma outra dimensão, através de uma vivência muito profunda, curativa e transformadora. Mesmo porque quando você ousa correr esse risco de se entregar, de viver isso olhando nos olhos e de ir além daqueles fatores que te limitam, uma vez que você pode ultrapassar esses limites através do ato sexual e dessa entrega, ali volta a fluir uma energia nova no corpo. Um ato sexual feito com profundidade, ele dá um reset em muitas coisas, em muitas questões, em função dessa entrega e de todo o risco que se corre nessa entrega e o que nós descobrimos a partir de correr esse risco, a partir dessa entrega. Portanto, o sexo, ele também é uma fonte que nos permite não só nos conhecer, como nos permite ir além de determinadas barreiras que nos limitam e que nos impede no dia a dia de vivenciar muitos outros aspectos, de força, de coragem, até mesmo de humildade, porque nessa entrega existe essa necessidade de uma humildade. Nessa diluição é um ato de coragem e humildade ao mesmo tempo. Então, às vezes as pessoas não se dão conta de quanto, através do sexo, uma pessoa também pode estar curando muitas questões que o limita no dia a dia em outras áreas. Porque a partir dessa vivência, você pode ganhar uma força, uma coragem, que às vezes você se trabalha muito para conseguir isso em outros aspectos da vida, mas isso pode vir também através da relação sexual. Por isso que existem técnicas onde todo o trabalho de autoconhecimento ele é feito através do corpo e da sexualidade, porque é uma das vias muito importante de nós elevarmos a nossa energia do chakra sexual e elevar essa energia para ativar outros chakras que nada mais são do que centros de energia do nosso corpo. Então a gente sabe que o sexo, uma pessoa mais livre sexualmente, ela é muito criativa. O sexo e liberdade sexual e criatividade estão intimamente conectadas. Uma pessoa feliz sexualmente, ela é muito criativa, ela é muito livre. Essa liberdade de viver o sexo também torna e se reflete numa liberdade criativa naquilo que a pessoa faz e vive, seja lá o que for. Seja lá o que for. Então, criatividade está muito ligado à liberdade sexual. Está totalmente conectado. É muito interessante porque tem muitas pessoas que chegam para constelar a carreira e a constelação vai completamente para questões sexuais, né? E que onde a pessoa precisa liberar essa energia, esse poder criativo, esse empoderamento para aí levar isso para o trabalho, né? Exatamente. Então, quando a energia sexual ela está presa por crenças, traumas, limitações, questões religiosas, não importa. Toda essa energia vai fazer falta para ela na hora dela vivenciar o trabalho dela, na hora dela ser criativa, na hora dela achar soluções criativas. Então, toda essa energia bloqueada no chakra básico se reflete num amortecimento, não, amortecimento não é a palavra correta, uma desenergização do chakra
da criatividade, da criação, porque tudo isso está preso, está reprimido. Então, a gente sabe que pessoas que reprimem a sua sexualidade, seja por questões de herança, ou porque tem impulsos ou desejos que socialmente ou familiarmente isso não é muito aceito, como no caso, inclusive, da homossexualidade, essa pessoa, ela vive travada, ela vive uma profunda angústia. E isso, com certeza, tem reflexos no campo sexual, no campo profissional. Profissional, é. Lindo, Renato, lindo. Como eu gosto de te ouvir. Imagina. E eu tenho, é que tem perguntas, eu não sei se você você gostaria de falar daquela segunda parte agora, ou você prefere que Qual eu que era a tinha segunda perguntado? parte mesmo? Sumiu. É a questão de você, quando você se toma a responsabilidade do seu prazer e passa também a comunicar e pedir ao Ah, outro ótimo, ótimo. Sim, essa, o que você gosta, o que é importante para você, o que você não gosta. exatamente. Expor o desejo no ato sexual é um ato de humildade, antes de mais nada. E também tem a ver com um ato de entrega. Por quê? Porque você expor aquilo que você gosta, pedir ao outro aquilo que você gosta, é uma exposição. É você estar expondo de que forma, quais são as suas fantasias e as suas necessidades. E, portanto, eu sei que é um desafio isso nas relações, mas isso faz parte do elemento da entrega entre um casal. Você expor aquilo que te dá prazer, você pedir ao outro isso. Então, isso não só entra no elemento de troca, aonde um está ali para satisfazer o outro e ambos se satisfazem, mas como um ato de humildade, aonde eu mostro a minha necessidade ao outro de algo que só o outro pode me proporcionar. Então, não só existe o elemento da troca quando você pede ao outro aquilo que você gosta, me toque aqui, me faça isso, ou isso me deixa excitado, ou isso me dá muito prazer, né? E não só de pedir, mas como expressar esse prazer no ato sexual. Isso é outro tema, né? O Outro quanto as tema. pessoas comunicam esse prazer no ato sexual ou o quanto elas reprimem esse prazer, seja através da respiração, seja através de sons, seja através de movimentos. Então, assim, o quanto esse corpo é livre para expressar prazer ou o quanto ele é totalmente preso e contido e não se pode viver esse prazer de forma plena. Então, pedir ao outro, comunicar ao outro que te dá prazer ou que é difícil para você, faz parte desse processo de entrega. E é maravilhoso quando as pessoas podem correr o risco também de se expor e se mostrar, tanto naquilo que é difícil como naquilo que necessita. É. E também de tomar responsabilidade para si do seu prazer, né? Sim. E não só deixar que o outro adivinhe, que esteja tudo na mão do outro, né? Sim, sim. Muitas vezes, isso que você coloca é algo muito importante. Muitas pessoas são sensíveis e no dia a dia elas percebem o que o outro precisa. Então são pessoas que desde muito cedo, geralmente são pessoas parentificadas, que a gente chama. O que são pessoas parentificadas? Pessoas que são crianças que começaram a perceber dificuldades nos pais e que agora se dispuseram a salvá-los. São crianças que desde muito cedo se propuseram a expressar o seu amor, querendo ajudar os pais nas suas dificuldades.
Então, elas são pessoas que desenvolvem uma sensibilidade muito grande, muito especial, e elas rapidamente percebem o que o outro quer ou necessita. E pessoas assim, elas costumam ter uma percepção do outro muito grande, mas ela começa a ter uma, uma expectativa no relacionamento com o outro de que o outro seja igual a ela. É. Ou seja, são aquelas pessoas que acreditam que o outro, assim como ela consegue perceber o que o outro necessita, essas pessoas elas acreditam que porque elas são assim, elas acreditam que todo mundo tem que ser assim. E se eu percebo a necessidade do outro e me antecipo, significa que eu vejo nisso um ato de amor. Agora, se o outro não age do mesmo jeito, primeiro que eu começo a ter dúvida de que o outro me ama. E porque essa pessoa não consegue perceber que essa forma de estabelecer afeto e carinho, que seja percebendo o outro e se antecipando nisso, que o outro não necessariamente vive dessa forma. Portanto, essas pessoas que têm a tendência à parentificação, que é uma inversão na relação com os pais, no ato sexual, para ela acredita que o outro tem que adivinhar aonde está o prazer dela. Ou seja, ela acredita que se o outro adivinhar, o outro está vendo ela. E se o outro não adivinhar, o outro não está olhando para ela. Mas isso não é verdade. Isso é uma distorção de uma percepção, fruto, inclusive, de uma desordem na sua infância e na relação com os pais. Então, assim, daí a importância de você comunicar ao outro e falar para o outro o que você gosta, porque o outro não tem obrigação de adivinhar. É lógico que muitos anos pode ir percebendo, mas podemos adiantar esse processo quando eu posso comunicar. E deixo que também expresso e deixo o outro perceber claramente, né, através do meu prazer, o que me dá prazer, o que não me dá prazer. Ah, lindo, Renato. Muito bonito, obrigada. Aqui eu quero. Tudo bem se eu vou parar um pouquinho só para ler algumas perguntas que as pessoas estão fazendo? Claro, claro. Tá. Vamos ver aqui. O Bruno, oi Bruno, querido. Ele fala, é o demissexual, ou seja, a atração sexual quando existe envolvimento ou conexão emocional ou afetiva com a pessoa. Ele acho que está fazendo uma afirmação. E aí tem uma pessoa que está perguntando, quando tem um orgasmo, quando tem um orgasmo, fico pensando, é só isso? Será que nunca tive, então, um orgasmo? Ou estou no controle e não consigo me entregar? Ela está perguntando. No orgasmo, nós não pensamos. Exatamente. No orgasmo, existe um momento onde a quantidade de reações energéticas acontece, são tão intensos que não existe espaço para pensar. Pensamento, Não existe. Então, se no ato sexual eu estou pensando, eu não estou ali plenamente, eu não estou entregue ao ato sexual e muito menos ao orgasmo. Então, no orgasmo em si, não existe a possibilidade de pensar. Não cabe as duas coisas. Porque quando você pensa, você está na mente e você está no controle, de alguma forma. E para se ter um orgasmo plenamente, nós temos que abrir mão da mente, né? E se entregar às sensações, ao sentir, e não ao pensar. Exato. Tá bom que o pensamento, às vezes, ele contribui no início ou
em algum momento do ato sexual, mas via de regra o sexo é para ser vivenciado e não para ser pensado. É, bom, deixa eu ver se tem. Entrou mais uma pergunta. Renato, obrigada por essa resposta. E fala. Tem uma pessoa pedindo para falar um pouquinho sobre a primeira relação ou o primeiro amor, como pode influenciar as demais. Sim, o primeiro ato sexual, a primeira vivência sexual, não necessariamente é a primeira relação sexual. Mas ela pode ser muito importante no que vem depois. Especialmente na forma como isso vai ser vivido. Então, para muitas pessoas, as primeiras experiências sexuais, quando são vividas de forma natural, a tendência é que isso tende a evoluir de forma natural. Quando as primeiras experiências sexuais elas são vividas em circunstâncias mais não naturais, vamos dizer, e daqui a pouco eu vou falar o que é não natural, isso pode deixar marcas e determinar muito de como vai se desenvolver a sexualidade dessa pessoa. Uhum. Então, existe uma diferença do primeiro ato sexual, quando acontece de forma natural, nas idades naturais, e isso é realmente algo muito especial e via de regra, costuma estar associado ao coração, à entrega, né? Mas é um fato que hoje em dia isso não é talvez uma das formas mais comuns. Por quê? Porque nós podemos ter as primeiras experiências ou sensações lá na infância, muito cedo. Seja a gente se descobrindo sexualmente, com a gente mesmo, se tocando, mas também isso pode vir já da interação de crianças com outras crianças, ou até mesmo de crianças com adultos. O que significa isso? Significa que, às vezes, eu começo a entrar em contato com esse prazer, que é uma experiência sexual, em circunstâncias que depois gera muita tensão, muita angústia. Mas é um fato que, às vezes, as nossas primeiras experiências ou conexão com o prazer, elas acontecem, na grande maioria das vezes, lá na infância. Seja sozinhos, seja com outras crianças, ou seja com pessoas de idades diferentes da minha. Então, quando isso acontece dentro do campo da família, ou com pessoas dentro da família, isso pode se tornar algo bastante complicado na vida da pessoa depois. Porque internamente na memória, esse prazer que ela vivenciou vem associado ou a culpa, ou a pecado, ou algo errado. Então ali já existe uma trava. Ali já acontece uma interrupção nessa liberdade de vivenciar esse prazer. Então, é natural que a criança, às vezes, e mesmo até sem maldade, ela vivencie pelas primeiras vezes esse prazer em circunstâncias que não são, moralmente falando, possíveis
ou adequadas, ou vejo, isso é visto como algo errado. E isso pode ter consequências para a vida dela. A gente sabe, por exemplo, que uma das dinâmicas que leva uma pessoa a se prostituir, não é a única, mas a gente sabe que uma das dinâmicas que leva uma pessoa a se prostituir, viver o sexo associado a dinheiro, é quando ela foi abusada na infância por alguém da família. Então, ela associa o sexo, o prazer, a uma coisa errada. E muitas vezes ela precisa de um subterfúgio para poder viver isso, para justificar isso. E aí que entra o dinheiro, como uma forma de libertar ela poder ter o prazer. Então a gente sabe que essa é uma das dinâmicas da pessoa se prostituir. Claro que não é a única. Existem pessoas que vivem a prostituição como um ato de amor por antepassados que também, por algum motivo, precisavam se submeter e associar o sexo ao dinheiro. Então, como uma pessoa repetindo um destino, reproduzindo um destino de alguém que se prostituiu no passado e foi excluído da família por ser prostituta, por ser sexualmente muito aflorada. Então, é lógico que pode existir outras dinâmicas, mas uma dinâmica muito frequente de pessoas que foram que se prostituem, isso é um indício forte de que ela pode ter passado por situações de abuso sexual. Mas, tirando todas essas questões, quando uma pessoa não vivenciou ou não tem essas questões na sua história, o primeiro ato sexual e com alguém que a pessoa se sinta respeitável e que esteja ali vivenciando aquilo junto, pode ser uma experiência inesquecível, porque é uma fonte de muito prazer, de muita entrega e é algo mesmo inesquecível para a pessoa. Mas, via de regra, é sempre muito forte quando nós entramos em contato, seja num ato pleno sexual ou quando nós encontramos essa energia sexual no nosso corpo. É algo que é muito fascinante, porque são sensações muito profundas, muito intensas, e isso é realmente algo maravilhoso, é prazeroso para o adulto, é prazeroso para a criança, para todo mundo. Uhum. Obrigada, Renato. E é legal falar, né, dessa questão, né, da criança, que uma grande diferença é que não existe a erotização, né, na infância. A criança, quando ela está se descobrindo e está livre dentro de um processo positivo, ela não tem erotização, né? Que eu acho que assusta muito os adultos, que eles pensam, não, é uma descoberta plena do corpo e da sensação pura do prazer, né? Não tem essa questão do erotismo que tem já na vida adulta, né? Exatamente. A criança, ela é inocente, ela é pura, ela é inocente, ela está descobrindo o seu corpo, ela está descobrindo o prazer, ela está vivenciando sensações novas, percepções novas sobre o seu corpo. E isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, e isso deveria ser acolhido e respeitado. Esses dias apareceu, uma pessoa publicou algo na internet que eu achei bastante interessante. Eu lembrei agora, foi a Dani Migliari. Ela postou um vídeo onde apareceu uma criança com uma jarra de suco de uva e ela tentando pôr o suco de uva no copo e caía mais fora do que dentro. E ela fazia isso e caía mais suco fora do que dentro. E aí caía suco na mesa, caía suco na cadeira, caía suco no chão. E foi interessante que a mãe que estava filmando,
ela não interveio, ela não manifestou nada, tipo, não faz assim, não é assado. Ou seja, ela ficou filmando e deixando a criança descobrir por si só como que fazia para encaixar, para o suco entrar no copo, qual a coordenação que ela tinha que ter, né? E a liberdade dela descobrir algo sem culpa. Como que as mães lidariam com isso? Ao pôr uma jarra de suco de uva na mão de uma criança e deixar ela descobrir como que faz para pôr isso no copo. Né? Quantas mães suportam isso sem estar preocupada em sujar a mesa, o chão, a cadeira? Né? Então, porque foi lindo ver isso, né? E a Dani Migliari falou sobre isso. Então, é a mesma coisa com a questão sexual. Né? Você está descobrindo lá, se tocando quando criança, descobrindo o seu corpo, e aí vem uma energia que faz você se sentir errado, vem uma energia que faz você... Vem um óleo assustado de reprovação, ou às vezes os pais vão lá e batem, né? Então, aonde fica toda essa energia, todas essas experiências dentro de nós? Né? Mas é claro, não estamos criticando os pais a isso. A forma como os pais reagem a isso nada mais é de um reflexo de como ele vive esse tema dentro dele. Como os pais deles agiram, os avós, como todos eles pensam. Os conceitos, as crenças, os valores morais e religiosos. Portanto, às vezes é muito difícil para os pais se conter, ver uma criança se tocando. Então, eles têm medo que essa criança, como adulto, faça isso, e com isso vai ser vista de uma forma não adequada ou não apta a viver dentro da coletividade. Mas tem tanto tempo para a criança perceber isso, ela vai ter tantas formas de perceber e entender isso. Será que isso precisa ser tão rapidamente reprimido? Mas a questão, no fundo, não é essa. A questão é quantos pais suportam ou não suportam ver a criança entrando em contato com o prazer. Né? Então, não se trata de criticar os pais, mas sim entender que o que gera nos pais ver a criança descobrir isso é um caminho importante para a pessoa olhar para a sua própria história, para o seu próprio sistema e ver como tudo isso atua dentro dele. Né? Uhum. E, Renato, com relação à masturbação, muitas pessoas falam que sempre que a criança está se masturbando, ela está querendo mostrar que ela foi abusada, que existe essa crença em volta disso, né? E eu escuto muito isso. Então, porque a criança está se masturbando, essa compreensão da descoberta do corpo, as pessoas não têm essa compreensão que isso é só uma descoberta do corpo, né? Eu escuto as pessoas ao meu redor com filhos perguntarem isso, e tem uma pessoa exatamente fazendo essa pergunta aqui. Masturbação precoce, né? Porque eu não entendo o que é precoce, né? Porque é o tempo da criança, né? Se pode denunciar abuso, né? Um excesso, talvez, né? Talvez um excesso, mas o ato de descobrir o corpo se descobrir e ter prazer e querer viver esse prazer outras vezes, eu não vejo isso como um ato de abuso sexual de forma alguma. Agora, eu não digo que isso não possa acontecer, né? Que isso possa ser um sintoma no caso de ser uma coisa totalmente excessiva. Acontecer. Então, ali, é claro, isso pode ser uma denúncia, sim. Mas eu não tomaria isso como referência de que isso é um sintoma de abuso. Eu não tomaria isso dessa forma. Eu acho demais fazer esse tipo de afirmação. Essa Porque é afirmação, natural né? a criança descobrir. É natural a criança descobrir.
E ela gosta e tá bom, ela faz isso algumas vezes e tá tudo bem, mas ela tá descobrindo tantas outras coisas, depois ela se entrete com outras coisas e vai fazer e viver outras coisas. Agora, se ela ficar muito obsessivamente presa a isso, ou seja, esse excesso, isso pode refletir, sim, alguma angústia ou até alguma coisa meio neurótica. Angústia essa que pode Ou, incluir abuso, né? Ou um ou até processo de mesmo um muita pedido de ansiedade, atenção dos pais, né? ou até mesmo um pedido de É. atenção. Eu Então, já... assim, Atenção. existe quando uma criança ela vive uma situação de muito estresse, né, emocional ou traumático, ela pode sim desenvolver, e isso é das formas, aquilo que a gente chama de neuroses. Não, isso, neuroses, que são movimentos circulares. Movimentos repetitivos, inclui nisso o toque e pode ser a masturbação compulsiva. Mas quando isso acontece, atrás disso existe uma angústia muito grande ali naquele campo. Então, num momento, numa masturbação muito compulsiva, muito é, constante, isso reflete um estado de angústia e de ansiedade. E atrás disso, com certeza, tem alguma coisa. Aí, nesse sentido, sim, a gente pode olhar como Pode. É. algo que está além disso. No mecanismo natural, ela vai fazer isso, vai vivenciar, foi bom, e como nós vivemos depois de um ato sexual, um prazer, foi bom, e agora a gente vai fazer outra coisa, viver, se distrair com outra coisa, e está tudo normal. Agora, compulsivamente, excessivamente, isso pode ser realmente uma denúncia. Mas não necessariamente de abuso. Aí a gente teria que ampliar, eu ampliaria essa tensão Uhum. para tensões ou angústias dentro da família, ou do casal, às vezes tem muita tensão, muita angústia, ou a do casal, mas está do campo familiar, e aí a criança está muito nervosa, porque às vezes nem existe essa. A questão não está entre o casal, mas sim um impulso, às vezes, suicida de uma. E que gera essa Uhum. angústia, e aí a neurose, essa sexualidade repetitiva pode entrar para estar compensando algo. Sim, pode ser, pode ser. Assim como o toque, né? O toque é um movimento neurótico e que ele surge a partir ou de situação traumática ou de muita tensão dentro daquele campo, dentro daquela família. Uhum. Obrigada, Renata. Bom, e tenho mais uma pergunta aqui, um assunto para abordar com você. Quando a gente olha aqui no casamento, né? A única coisa que justifica estar casados é o encontro, né, do homem e da mulher. E que qualquer coisa diferente disso, o casamento entra em risco, né? E quando, por exemplo, dentro de um casal, a mulher, por exemplo, ela quer ter filhos, mas ela não se entrega para o homem, ela não está disponível para o homem. O que ela quer é ter filhos, né? Isso, claro, isso dificulta a entrega, isso tem danos, né, no casamento. Mas eu queria especialmente te perguntar se também essa condição de não entrega também influencia na fertilidade. Infelizmente, né, a herança do conflito do masculino e do feminino dentro das famílias tem desdobramentos fortíssimos nos casamentos e nas relações duradouras ou não nos casamentos. Então, por exemplo, Lu, eu estou cansado de ver aqui no consultório, nos workshops, nos trabalhos em geral, que no momento que o casal engravida, acaba o casamento. Ou seja, no momento que a mulher engravida, muitas vezes ela não quer mais saber do homem,
ela não quer saber do mais masculino, ou seja, como se ela já tomou aquilo que ela queria, que é ter um filho, engravidar. E muitos casamentos acabam ali. Porque muitas mulheres, depois que engravidam, elas não querem mais saber de se relacionar sexualmente. A Esse internet. homem deu uma falhada. Só um minutinho, Renato. Eu acho que a sua internet está dando uma falhada, não sei. Bom, agora você está me ouvindo? Agora eu tô. Tá. Então, assim, várias questões. Tá. Então, assim, essa questão do masculino, da dificuldade do feminino com o masculino dentro das famílias e das relações, eu vejo que isso é uma das coisas muito fortes que atuam nessa questão, não só da entrega, como também, às vezes, da fertilidade. Mas existem outros fatores muito fortes que atuam nessas questões de fertilidade. Muitos outros fatores. Então, mulheres que têm medo de engravidar porque outras mulheres na sua família morreram. Mulheres que só querem engravidar, mas não querem saber do homem. Né? Questões que vêm da família. Deu uma falhada na internet, né? Oi. Questões que vêm da família, elas podem ser muito determinantes no processo de fertilização. Também a gente vê muito, por exemplo, mulheres que têm dificuldade de engravidar porque elas têm medo de não serem boas mães. E quando você vai olhar para isso, existe uma herança familiar de mulheres que às vezes fizeram muitos abortos e etc. E aí ela tem dificuldade para engravidar. Então, assim, Lu, esse tema da fertilidade é um tema muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Mas muito mais complexo do que elas imaginam. Então, que envolve desde questões do masculino e do feminino, desde questões traumáticas das mulheres e questões até mesmo que a própria pessoa passou. Eu já vi mulheres com muita dificuldade de engravidar porque fizeram vários abortos e aí elas não se davam mais o direito de ser mãe. E quando se olha para isso, isso é acolhido, elas agora engravidam. Então, assim, essa questão da fertilização em si, ela transcende qual a palavra correta? Ela transcende as nossas compreensões mais comuns. O que significa isso? Que a dificuldade da gravidez, da fertilidade, ela é a expressão de dinâmicas muito amplas e muito profundas e que pode vir de muitas dimensões, que vai desde a história de vida da pessoa, da história da família dessa pessoa, ou até dimensões maiores ainda, que transcendem e entram até em questões mesmo de vidas. Portanto, esse é um tema bastante amplo. É que estamos entrando agora na questão da fertilização, né, da fertilidade. Isso já é outro tema e que abrange novas camadas de influência e de atuação. Portanto, já vira outro tema, né? Já entramos no tema da fertilidade, da fertilização. É um tema bastante importante para ser abordado hoje em dia, com todas essas possibilidades que temos, inclusive, né, das inseminações e enfim. É um tema bem polêmico até, né? A questão Sim, nem quero entrar muito, não temos tempo para isso, porque agora já entrar numa outra dimensão. Já estamos no final. É maravilhoso isso, mas agora não temos tempo para entrar
abrir esse capítulo. Vamos. Não, inclusive nós já estamos aqui no fim, né, da nossa live, Renato. Nossa, que delícia passar esse tempo com você. Que presente poder ter você como meu professor, ter você na minha vida. Muito obrigada. E tem aqui inúmeros temas, né? Esse campo, a morte atuando no campo feminino, né? As fantasias sexuais, a questão de falta de libido, falta de desejo. São inúmeros assuntos, né? Seria maravilhoso a gente poder falar sobre tudo isso, mas isso com certeza precisaremos de um tempo muito grande. Eu fico feliz, Lu, que você venha se dedicando mais a esse tema, a esse assunto, e abrindo espaço para acolher as mulheres. Eu mesmo tenho recomendado muitas mulheres a ir fazer os seus trabalhos, né, de sexualidade, e de fato fica muito mais fácil para as mulheres, quando elas estão entre si, delas se sentirem à vontade para explorar mais esse tema que envolve tanto a intimidade de uma pessoa ou de uma família. Então, eu fico muito feliz de saber que você abre um espaço e assim pessoas possam se sentir à vontade para olhar para esse tema e compartilhar, explorar e curar todas essas dinâmicas. Parabéns por esse trabalho, por se abrir e se dedicar a isso. Eu acho que as pessoas precisam de um espaço assim, né? Assim como eu sei que o Bruno também tem feito os trabalhos e explorando, o Bruno Queiroz, ele tem feito vários trabalhos e dando espaço para explorar isso também com os homens é maravilhoso. Parabéns, eu te apoio muito nesse projeto, eu acho que isso vai ajudar muitas mulheres. Muito obrigada, Renato. É uma forma também de disseminar as coisas que eu aprendi com você, que são tão preciosas e que trouxeram tantas coisas lindas na minha vida. Imagina, que é isso. Eu fico feliz de ver você florescendo e se aventurando, abrindo espaços tão importantes, especialmente para as mulheres. Obrigada. E agora, nesse final de semana, tem um curso, né? Se alguém tiver interessado, 18, 19 e 20, temos um Constelação e Sexualidade em São Paulo. E se vocês estiverem interessados, é mandar o WhatsApp no 11 96313 3193. Renato, sua bondade, sua disponibilidade me encanta e eu aprendo muito com você. A gente... Eu queria que você encerrasse a noite. Não, eu queria agradecer você, Lu, pelo convite, agradecer a todos que estão presentes, estiveram presentes. Na verdade, tudo que surge aqui, né, de um campo que se cria em torno de um assunto, né? Então, dessa forma, mesmo eu não estando vendo as pessoas estão contribuindo muito com tudo aquilo que emerge, seja através das perguntas ou daquilo tudo que vai sendo compartilhado aqui. Então, muito obrigado, Lu, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Desejo um ótimo trabalho esse fim de semana para você, assim como desejo um grande abraço para todos que estão aqui presentes. Foi vocês. Desejo tudo de melhor para todos. Foi mesmo um prazer. Obrigada a todos presentes, né? E que estão disponíveis para ouvir e para ir além nesse tema também. Obrigada. Boa noite para todos. Um abraço, Tchau, tchau. um abraço no coração.